Gravando. Então, falando, né, do adoecer, a primeira coisa que a gente pode pensar é em desequilíbrio. O quanto o nosso organismo entra em um desequilíbrio quando ele adoece. E aí nós temos duas situações. Nós temos a doença em si e nós temos os aspectos psicológicos que descendem dessa doença. Portanto, há tanta repercussão quando se fala em adoecer, né? Porque a primeira coisa que eu começo a pensar e começa a acontecer comigo é a perda do meu estado de saúde. Então, eu já começo perdendo. Só que o estado de doença, ele também, e aí é diferente a doença do doente, tá? Do sentir-se doente. Porque nos primeiros momentos onde você recebe um diagnóstico, você não sente a doença em si, você não sente o estar doente. O estar doente, ele vem acontecendo ao longo do processo. Por quê? Porque inicialmente existe um diagnóstico no qual é recebido, né, você tem um impacto do diagnóstico. Isso eu estou falando de doenças mais graves, tá? Por exemplo, uma doença aguda e uma doença crônica. Há muita diferença psicológica entre uma e outra. Vou dar um exemplo prático. Alguém que teve uma crise renal e alguém que tem um rim comprometido e tem que fazer, por exemplo, hemodiálise, né? Que tem uma doença crônica renal. Então, olha só, é muito diferente uma situação da outra, né? Se eu tenho uma crise de rim, eu vou ao hospital, vou tomar as medicações, posso ficar internado 2, 3 noites ou não, volto para casa e ok. Mas quem tem um problema renal grave, crônico, ele está condicionado à situação de doente. Por quê? Porque aquela doença vai começar a fazer parte da vida dele como um todo. Não mais somente como algo que ele tem que cuidar, mas algo que vai interferir em todos os aspectos. Então, quando falamos em adoecer, nós estamos falando de um estado muito maior do que a doença em si, tá? O adoecer, ele sim traz aí um comprometimento, uma fragilidade, muitas vezes, emocional. Por quê? Porque compromete várias áreas das nossas vidas, né? Começando pelo excesso de perdas. Então, eu vou listar aqui algumas perdas que vêm descendente da perda da saúde, ou seja, do adoecer. Primeira coisa, autonomia. Eu deixo de mandar na minha vida, eu perco o controle das minhas coisas, porque eu tenho que ir para o hospital e eu tenho que ficar internado, e enquanto eu estou nesse movimento, eu não consigo controlar a minha vida mais como antes. Então, o que começa a acontecer comigo? Eu entro em um estado de perda de controle. Para pessoas muito controladoras ou que tenham essa necessidade, né, que são pessoas às vezes mais rígidas, isso é extremamente angustiante. Podem imaginar alguém que controla a sua vida aí nos mínimos detalhes, perder isso vai ter um impacto psicológico muito grande. Por isso que o adoecer, pessoal, é extremamente particular. A repercussão da doença em cada uma das pessoas é muito particular, porque tem tudo a ver com a subjetividade de cada um. Lembrando que a subjetividade é construída pela nossa história, é construída pelas nossas vivências, né, e todo o ambiente e também uma questão genética. Então, se nós pensarmos nessa subjetividade, ela é extremamente particular. Então, por isso que a repercussão também vai ser particular. O que uma doença pode causar em uma pessoa, ela pode ser totalmente diferente em outras, né? Aí vai depender também de recursos emocionais, do quanto essa pessoa tem uma condição de enfrentamento. Então, essa situação do adoecer modifica-se completamente de um para o outro, independente do diagnóstico, tá? Então, é extremamente importante lembrar disso. E essa condição de adoecer também é uma adaptação. Por quê? Porque antes tínhamos uma vida, tinha uma situação normal, cotidiana, e de repente essa situação cotidiana foi retirada da vida daquela pessoa e ela foi transferida para uma situação daí sim de dependência das outras pessoas, de dependência do ambiente hospitalar, né, de dependência de uma situação na qual ela não estava acostumada. Inclusive, o hospital,
quando nós entramos no hospital, o que a gente tem, às vezes, como hábito? O silêncio, né? O hospital não é um lugar onde se fala muito. O hospital é um lugar mais frio, o hospital é um lugar mais... Não é um local afetivo, né, gente? Não é como ir a uma instituição, por exemplo, de crianças, ou enfim, qualquer outra instituição. A instituição hospitalar, ela tem essa frieza como característica. Parece que o estar dentro do hospital, por si só, já é uma situação mais, digamos assim, frágil, né? E é mesmo, né? Porque o hospital, quem está ali é porque está dependente dele. Então, o processo de hospitalização em si, ele já causa essa condição de frieza, de desprendimento afetivo. Então, tudo que tem ali não é meu, eu estou numa cama estranha, eu estou num quarto estranho, eu estou com pessoas estranhas, o tempo todo vão entrar neste quarto e vão conversar comigo, eu não vou saber, eu não mando mais no meu corpo. Pronto, perdi o meu corpo, porque o mínimo de controle que eu tinha, que era sobre o meu corpo, agora eu já não tenho mais. E aí isso causa, né, uma repercussão psíquica aí muito intensa mesmo, tá? Então, a doença, voltando aqui, né, ela trazendo essas inúmeras modificações na rotina, ela faz com que a pessoa, num primeiro momento, sinta-se muito perdida, né, fique muito sem saber o que fazer. Então, você começa, essa pessoa é internada, vamos supor, você vai lá atendê-la. Uma das condições iniciais que a gente percebe é esse deslocamento que a pessoa se encontra. Sabe? Ela não tem certeza o que está acontecendo com ela, o que vai acontecer, o que ela vai comer, até a alimentação. Mudou tudo. Né? A alimentação dela, a partir daquele momento, é outra. A atenção dos profissionais de saúde, que você não sabe nem exatamente o que você está tomando, ingerindo ali, né? Quais remédios são administrados. Por mais que eles venham e falem, dependendo aí da cultura, do grau de instrução, tem pessoas que não têm a menor ideia do que está sendo administrado ali como medicação, né? E muito menos com relação aos efeitos colaterais. Então, a primeira sensação é de perda e de confusão. O que vai acontecer comigo? Tá? Como é que vai ser esse meu dia a dia num local onde eu não tenho o menor controle sobre nada? Então, isso gera muita angústia, muita angústia. Então, o sentir-se doente, o estar doente, ele traz uma situação de angústia praticamente durante todo o tempo de internação. Porque você não tem muito... Quando é uma doença crônica, tá? Quando é uma doença aguda, isso é um pouco menor, essa repercussão. Entretanto, dependendo da estrutura psíquica da pessoa que está ali internada, isso pode ter, né, efeitos desastrosos. Então, quando nós, aí, psicólogos hospitalares, entramos lá e olhamos para aquela pessoa não mais como uma doença, mas sim como uma pessoa que tem um diagnóstico, um sujeito com a sua história, com a sua vivência, com tudo que ele está ali, né, não somente com o prontuário ou com mais um, né, como todo o restante da equipe, isso faz toda a diferença para a pessoa que está recebendo esse atendimento. E nós precisamos entender que a partir daquele momento a gente vai fazer interpretações, a gente vai fazer, né, vamos fazer aí o nosso trabalho da melhor forma para auxiliar o quê? Para trazer uma sensação de melhora psíquica, ou seja, trazer esse indivíduo para uma adaptação àquela situação de estar doente. Né? A gente ajuda muito nesse processo de adaptação, porque em muitos momentos somos somente nós, psicólogos hospitalares, que vamos conseguir fazer com que essa pessoa vá entendendo essa rotina, vá internalizando esse processo de hospitalização e de doença e consiga aderir melhor ao tratamento. Por quê? Porque nós que vamos saber psicologicamente como ela está. Nós é que vamos tocar nessa subjetividade. Né? Nós que vamos ouvi-la, nós que vamos entender essas dores emocionais. E, gente, uma dor emocional vem, às vezes, numa frase muito simples. Né? Por exemplo, quando a pessoa começa a reclamar da falta da rotina dela.
puxa, mas eu deixei minha casa, eu não sei como as coisas estão lá, eu não sei se meu marido está dando conta, e estou pondo exemplos que eu vivenciei, tá? Então, existia muito essa queixa de falar da casa em si. Como é que ficou a minha casa? O que está acontecendo lá na minha casa? Eu não estou lá, eu não sei mais, né, se os meus filhos estão sendo bem cuidados, quem tem filho, então a situação agrava. Então, vejam só, a perda, a frustração, eu não queria estar ali, eu não estou porque eu quero. Então, são perdas, o tempo todo perdas. E o Simonetti, eu já falei para vocês da semana passada, e vai ser um texto que eu vou pedir para vocês lerem, ele fala de uma situação que é muito real, que é a órbita em torno da doença. Quando a pessoa está doente, o centro da vida dela torna-se essa doença. Ela se desprovê, ela se retira desse papel de sujeito e ela fica orbitando em torno da doença, tá? E como é que essa órbita se dá? Aí, pelos mecanismos de defesa. Vocês já entendem bem sobre mecanismos de defesa, né? Já? Negação, revolta, enfrentamento, joia. Então, tá. Então, a gente tem 4 situações que orbitam em torno dessa pessoa doente. A primeira delas é a negação. A primeira delas. E eu quero ler para vocês aquele artigo que eu mandei. Quem tiver com ele aí em mãos, eu vou ler alguns parágrafos. Lá do final, só um minutinho, gente. Lá da conclusão. Não, desculpa. Aqui, ó, resultados e discussão. Então, tem algumas falas que estão sublinhadas aqui, que estão em itálico nessa parte do artigo, e eu vou ler algumas com vocês, tá? Então, olha só o que uma paciente falou. O deixar as coisas em casa foi difícil. Tem que deixar tudo, né? Deixar a casa, deixar a filha, e ainda mais que ela está meio doentinha. O que a gente retira de aspectos psicológicos de 3 fases que essa paciente falou? Então, olha só, deixar a casa foi difícil. Página 56, gente, não sei que página que é, porque eu estou olhando aqui no celular. Ou 6 do PDF. Daniel, 56 é o que aparece embaixo, na rodapé, ou 6 do PDF, tá. Tem 13 páginas. Beleza. É resultados de discussão, tá? Onde eu estou. Então, vejam só. Primeira coisa, o abandono deste lar. Que a pessoa que foi, né, ela saiu deste lugar, onde ela tinha controle, onde ela cuidava, é como se ela tivesse abandonado. Então, assim, olha a culpa, né? Primeira culpa. Depois, a gente vê essa tentativa de necessidade dela, né? Vejam só, tem que deixar a casa e deixar a filha. Eu estou deixando a minha filha, como se ela também estivesse abandonando essa filha. O que não é real, mas na cabeça dela é real, os aspectos aí psicológicos muito claros. Então, tem que deixar tudo. Quando ela fala tem que deixar tudo, né, a filha doente que precisava dos cuidados dela, ela está dizendo assim, eu estou frustrada, eu estou com medo, eu não estou querendo ir. Porque aí vem uma queixa, né, uma queixa simples, muito simples, que aí, qual que é o nosso papel? Fazer essa interpretação. Colocar o quanto está difícil, deixar esse lar, né, o quanto ela está sentindo com relação a isso, só que o quanto isso é necessário para que ela se trate. Né? Então, a gente vai sempre fazendo esse paralelo, né, entre o estar doente e o estar saudável. Olha uma outra fala aqui embaixo, gente. Eu me preocupo porque eu não vou poder limpar a casa, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Daí a gente fica meio triste também. Depois da cirurgia, tem que ficar 1 mês de repouso, sem fazer esforço. E tu tem os animais em casa, tem que arrumar a casa, né? Vejam só, falas muito simplórias, não é mesmo? Aqui a gente está falando de coisas muito simples, do limpar a casa. Mas essa pessoa está falando o que exatamente para nós? O quanto ela está se sentindo
né, abandonando esse ar, o quanto ela está mostrando as perdas que ela teve. Olha, eu tinha uma rotina. Quem está cuidando dos meus animais? Olha só, a referência às perdas, elas são constantes dentro do hospital. Tá? Nesse caso aqui, em específico, esse texto ele fala de pacientes que vão para a cirurgia. Né? Então, essa condição de ir para uma cirurgia sem saber exatamente como é que vai ser, como é que eu vou sair dessa cirurgia, se eu vou sair melhor, se eu vou sair pior, como é que vai acontecer todo esse processo, que também não está no controle daquela pessoa. De quem está o controle? O controle não está em nada, né? Ela não tem controle de absolutamente nada. E essa perda de controle é ainda maior quando ela é anestesiada. Por isso que existe tanto medo da anestesia. Será que eu vou voltar da anestesia? A anestesia tem uma representação de morte para a gente. Tá? Eu vou perder completamente o controle, eu vou apagar. Então, tem muitas situações que as pessoas chegam aí para o centro cirúrgico. Tem picos aí clinicamente, da glicose, da pressão. A pressão alterada é uma das coisas mais comuns. E é por quê? Simplesmente por uma questão emocional. Eu estou com medo, eu não sei o que vai acontecer, e se eu não sobreviver? E se essa cirurgia me trazer algum efeito colateral, né, muito grande e a minha vida ficar ainda mais complicada do que era? Era melhor eu ter ficado, né, do jeito que estava. Muitos pacientes falam isso, mas era muito melhor do jeito que eu estava. Então, a negação do estar doente, ela vem o tempo todo. E ela vem em falas, por exemplo, de banalizar o que está sentindo. Não é tão grave, logo eu estarei em casa, Deus está comigo, tudo vai ficar bem. O que é isso, gente? O que vocês lembram quando eu estou falando disso? Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar ótimo, não há problema nenhum, logo as coisas vão melhorar. Coach! Gente, nós e os coaches, né? Nossa briga com eles é grande. Mas, Daniel, mais ou menos, o que vocês lembram disso? O Wesley falou negação, positivo do Roger. Falar que... O Wesley falou negação. Negação sem dúvida, Wesley. Mas olha só, por que eu estou falando dessas coisas? A negação fica óbvia, mas para onde que esse paciente foi? O que vocês entendem? Que outro mecanismo de defesa está aqui? Tentem pensar um pouquinho. Eu vou tomar uma água aqui. Que outro mecanismo de defesa estão nessas frases? Tá tudo bem, vai ficar tudo bem, o que eu estou sentindo vai passar logo, não precisam se preocupar comigo. O que mais? Logo eu vou sair daqui. Uma fuga. O que mais? Vou lá na psicologia do desenvolvimento agora. E vocês já estudaram, né? Psicologia do desenvolvimento. É bom que vocês já estudaram tudo, fica mais fácil de explicar. A criança tem um pensamento que se chama pensamento mágico. Um pensamento onipotente, que ajuda ela a mudar de fase, né? Essa mudança de fase, quando a gente está lá na vida adulta, numa situação de hospitalização, é muito comum que o paciente regrida, né? Que ele se torne regredido. E é importante essa regressão. Por quê? Porque é só regredido que ele vai permitir ser cuidado, tá? Mas essa regressão também faz uma regressão nesse sentido. Ou seja, tudo vai acontecer magicamente. O pensamento dele se torna aquele pensamento mágico que ora fez parte lá da nossa infância. Então logo eu vou ficar bem, vai dar tudo certo, tá tudo ótimo. Nós vamos tirar esse mecanismo de defesa dele? O que vocês acham? Não simplesmente tirar, né? Não pode simplesmente remover, que isso pode ser mais traumático ainda, né? Exatamente. Tem que trabalhá-lo para alguma forma mais saudável e talvez de sublimação, etc. Isso mesmo, Daniel. Você não vai mexer em mecanismo de defesa neste momento, que é o que a pessoa está dando conta. Claramente ela está negando a doença dela. E aí? E aí nós fazemos o quê?
A pessoa está negando, está negando, está negando. Na prática, nós vamos começar a perguntar para ela, então, o que ela tem, o que ela entende que é isso, tá? Como ela está se sentindo naquele lugar. A gente vai cuidando desse mecanismo de defesa. Nós não vamos lá e vamos tirar a negação e, né, e falar assim, não, você está doente e a coisa é assim, assim, assado, e você tem que entender. Muitas vezes os familiares fazem isso, tá, gente? Até o médico muitas vezes faz isso. Ele pega e fala, olha, você não está entendendo nada, a doença é essa. Então, nós vamos fazer o contrário, a gente vai preservar esse mecanismo de defesa e a gente vai derrubando ele muito aos poucos. Né? A gente vai retirando esse mecanismo quando a gente vai sentindo que a pessoa consegue já lidar melhor com aquela realidade. Mas lembrem que essa realidade precisa de uma adaptação. Ela pode ser mais rápida em uns do que em outros, mas ela depende de uma adaptação. Eu não vou ficar, né, totalmente aí consciente do que eu tenho em poucos dias. Não, isso vai se quebrando aos poucos, tá? O que é uma emoção predominante quando a gente está na negação? É, às vezes, uma alegria descabida, né? A pessoa está uma super vibe ali, tá toda feliz, e as pessoas não entendem por que ela está tão feliz diante de uma situação que não é agradável, né? Novamente, mostrando o quanto ela está negando aquilo tudo. E o que ela está tentando evitar? Né? Quando a pessoa está com muita negação, o que ela está tentando evitar? E aí vale para tudo, gente. Vale para a clínica, vale para o hospitalar, vale para qualquer lugar. Ela está tentando evitar o medo, né? O medo. Eu rindo quando estava indo... Olha aí o João, do depoimento dele. João, exatamente. Né? Esse riso imotivado que ele vem em momentos de nervosismo, ele está escondendo, na verdade, um medo absurdo, né? Um medo do que você não tem a menor ideia do que possa acontecer. João, e daí você foi para a cirurgia rindo e ninguém estava entendendo nada, né? Escreve aqui para nós no chat. Não, todo mundo estava preocupadíssimo. Só que eu estava mais tranquilo de todo mundo. Tranquilo. Você estava mais... Que bom! Estava tranquilo. Né, João? Não estava entendendo o grau da situação. Aí foi com medo de tudo, né? Confuso, não entendi. Mas é isso mesmo, vai rindo porque está negando o tamanho da situação, né? Mas é muito clara a negação, né? Quando ele conta aqui pra gente, estava rindo. Rindo de desespero, né, João? Mas internamente, ninguém sabia disso. Uma outra coisa que vai acontecendo, né? Então, o medo, a gente usa esse pensamento onipotente, nada vai acontecer, tá tudo bem, eu vou sair dessa, o que é importante, lembrando que é importante, mas é um pensamento onipotente que naquele momento está protegendo a pessoa, né? E o comportamento dela, muitas vezes, e aí pensando na clínica e não numa pré-cirurgia, mas o que vai ficando muito claro? Ela vai adiando o momento de entender isso tudo, né? Então, ela vai procrastinando principalmente os cuidados com ela. Exatamente, Peterson. A gente tem que negar muitas coisas, tá? A negação é um dos mecanismos que mais nos protege. Só que a negação absoluta, né? A negação, quando ela se torna nosso recurso recorrente, ela também não é tão benéfica, porque daí a gente não lida com a realidade, a gente não se fortalece, né? Mas com certeza absoluta a negação, ela existe, ela tem que existir, e a gente tem que ir, né, aí, com muito tato, com muito manejo, para você não destruir isso e não entrar e dissola num mecanismo de defesa tão importante, tá? Mas quando a negação ela está extrema dentro do hospital, você vê essa questão muito particular do paciente não aderir ao tratamento, porque ele está negando a gravidade daquele tratamento. Então, ele não entra, ele não aceita o que está sendo, né, o que está sendo ali solicitado que ele faça. Então, ele acha que não tem necessidade daquilo tudo. Por isso, que isso também, muitas vezes, dificulta o próprio cuidado da equipe
hospitalar desse paciente, porque ele acha que ele está tudo bem, que está tudo bem, que está tudo bem, e que esse tudo bem, entendem? Não progride, né? O que dificulta ali toda a condição médica também, né? Então, vejam só, a negação é sempre o primeiro, e aqui falando das pacientes hospitalizados, mas também em qualquer situação de doença mais grave, quando a gente vai ouvir esse diagnóstico, a gente também nega, tá? Diante da morte de um ente querido, a gente nega, né? A negação, ela é sempre, gente. A perda de um emprego, né? Vamos para situações mais comuns, a pessoa perdeu o emprego, inicialmente, às vezes, aquilo é tão difícil para ela entender, né? Então, vai negar. O que foi, Mari? Ah, entendi. Tá, não tem problema nenhum. Fala para ela que ela fica tranquila, que a aula está sendo gravada e depois ela pode ver lá mais tranquila. Isso, Priscila. Oi. Eu acho que não nesse caso, por exemplo, da Cauana, né? Que só pediu para avisar que o computador tá ruim. Mas, por exemplo, se você conseguir ler os comentários, porque daí sai na gravação, né? Aí o pessoal que assiste depois, que não consegue ter acesso, sabe do que os outros estão falando. Sim, então, se você conseguir, por favor. Ah, tá. Eu vou lendo então. Tá bom. Porque eu tô só respondendo, no né? áudio, né? Mas não sai, gente, na gravação não sai os comentários? Não sei, você vai postar o vídeo? Eu vou postar a nossa aula de hoje aqui. Se postar o vídeo, sai a sua tela. Não sai as outras telas, não sai... Sai só a sua tela do Meet. Se for vídeo, eu acho que sai o chat, se eu não me engano. Mas se não for vídeo, se tiver com o chat do lado. Se o chat não tiver do lado, só tá lendo as pop-up, não. Tá, então eu vou ler, que eu acho que daí a gente garante, né? Então, olha só, o Peterson falou que sem uma parcela de negação fica difícil suportar coisas na vida. Nem sempre conseguimos entrar em contato direto com os nossos sintomas. Muito realidade isso, e na clínica muito, e dentro da psicologia hospitalar mais ainda, tá? A Priscila fez um comentário aqui importante, foi Deus que quis assim. E aí eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre a minha doença, né? Porque foi Deus que quis, foi Deus que trouxe isso para mim. Então, vejam só, o recurso religioso, ele também é um recurso importante, entretanto, ele não pode ser o único, porque senão ele cai por terra, sabe por quê? Naquele momento que a pessoa está com dor, ou que ela teve uma perda, ou que ela teve que retirar um órgão, ou que ela teve que fazer uma cirurgia muito maior, ela vai se revoltar, até porque há ainda um momento de revolta, tá? Ali nós vamos passar. Quem orbita em torno da doença vai ficar, então, vai negar, depois vai se revoltar, né? Até chegar, depois vai deprimir, até chegar ao enfrentamento, né? Que são as fases aí do luto que a gente tem diante da morte ou perda de qualquer situação maior. Mas, às vezes leva um tempo para assimilar tudo. Lari, sempre leva, né? Alguns levam mais, outros menos. Mas esse tempo para assimilar, falando da psicologia hospitalar, a gente pode entender como um tempo de adaptação, né? Você acabou de entrar no hospital, e olha só, gente, no Hospital Servidor Público, lá em São Paulo, vocês lembram de uma época, faz muito tempo, acho que 2010, 2005, que muitos mendigos foram mortos em São Paulo. Vocês eram pequenos ainda, alguns de vocês pequenos. Mas muitos mendigos foram mortos. Não só queimados, mas também agredidos, né? Alguns muitos mortos e outros muito machucados. Houve uma onda de ataque aos moradores de rua, tá? E naquele momento, a gente fazia estágio no pronto atendimento do Hospital Servidor Público, que é um hospital público lá de São Paulo. Então, essas pessoas eram levadas para lá porque cobriam o centro da cidade. Esses moradores, dada a situação que entravam, né, muitos ali, uma situação clínica muito complicada, por vezes entravam no pronto atendimento, recebiam os cuidados essenciais e necessários ali naquele primeiro momento, 2 dias subiam para a cirurgia, né? E aí,
saíam da cirurgia, voltavam para um quarto, para uma enfermaria, porque daí eles subiam de ala, iam para outra ala. E o que acontecia? Muitos deles relatavam, assim, toda uma história muito difícil de vida, né? Já uma história ali muito precária, em todos os sentidos, principalmente o afetivo. E quando eles estavam no hospital, a gente via um processo neles, de alguns deles, né? Não todos, mas de alguns deles, de se sentirem extremamente acolhidos e de quererem ficar ali, do ganho secundário da doença. Porque ali eles tinham banho, eles tinham comida, eles eram bem cuidados. Então, a gente via o processo inverso das pessoas que estavam hospitalizadas, querendo ir embora, né, o mais rápido possível, e dessas pessoas que ficam aí, né, à margem, que têm uma situação de vida muito difícil, sentido inverso, eu quero ficar aqui mais tempo. Então, alguns deles ficavam lá meses, né? Por quê? Porque tinha também o quê? Uma recaída, quando eu estava ficando bom, começava a ter problema de novo. E esses problemas, na maioria das vezes, eram causados por questões psicológicas, tá? O Lucas está falando aqui que essa sequência de negação, raiva, ficar deprimido e enfrentamento... Não, Lucas. Nem sempre é fixo. O que é fixo é assim, sempre começa na negação, tá? A negação é sempre o princípio, e ela que dispara os demais. Só que o que oscila? A pessoa, assim, ora está negando, inicialmente começa a negar, quando ela cai em si, quando ela vai diminuindo a negação, a gente vê um processo de raiva. Aí ela entra na raiva e ela fica irritada, ela fica intolerante, ela começa a brigar com a equipe, ela começa a querer saber tudo que está sendo, né, feito com ela, ou, quando não com a equipe de saúde, isso fica muito claro com a família, tá? Ela fica com muita raiva da família, como se a família fosse a culpada dela estar ali. E aí sim, aí começa a oscilar. A tristeza, né? Ora cai em si e fala assim, não, mas eu preciso enfrentar tudo isso, eu vou conseguir fazer, né, passar por esse processo e sair daqui bem. Então, ali sim você começa a ver uma oscilação. Mas a negação é o primeiro, tá? A negação vem imediato. A gente faria a mesma coisa, tá? Lá não acontece nada diferente do que aconteceria conosco numa situação de perda da nossa saúde. Também o que a gente vê aí como mecanismo de defesa? A projeção, né? A projeção também é muito, gente, muito, muito, muito comum. Por quê? Principalmente no momento da raiva. Começa a sentir essa raiva, esse incômodo, essa intolerância, começa a jogar para o externo. Né? Então, começa a reclamar do quarto, começa a reclamar da limpeza, começa a reclamar da comida. Quando esse excesso de queixas começa a vir, pronto, o paciente saiu da negação, está na raiva e está projetando. Né? Como é que a gente vai devolver isso para ele? Vocês têm alguma ideia de como é que a gente pode fazer isso? Alguma ideia de intervenção aqui? Por que eu estou jogando para vocês? Porque vocês precisam pensar, né, nessa condição já. Alguém sugere alguma coisa? Alguém está projetando. O que a gente faz? Escuta junto e tenta racionalizar a história junto com a pessoa. Tipo, junto com ela, o que ela está projetando. Mas sem mostrar necessariamente se tem erro ou não. Só refletir. Para fazer ela mesmo repetir aquilo e ver, às vezes ou não, né? E esperar também dentro dela, né? Para ela ver se faz sentido. Aí ela fala um negócio nada a ver. Faz sentido? Essa pergunta é clássica, né, Daniel? É isso aí. Bem, faz sentido, olha, a gente vai falar o resto da vida. Mas é isso que você falou. Então a gente vai pegar toda essa projeção e a gente vai ajeitar ela, né? A gente vai elaborar e vai dizer como ela está se sentindo.
Olha, parece que está difícil ficar aqui, parece que tudo isso que está acontecendo você está entendendo como uma coisa extremamente negativa, você quer falar sobre isso? Você vai abrir o espaço de fala, entendeu, gente? Vocês vão limpar esse campo aí, porque ela começa a falar assim, do nada, xingar todo mundo, reclamar de tudo, e a equipe de saúde não aguenta, tá? Lembrem, eles estão lá para tratar a doença, eles não estão lá para dar essa escuta aí que é nossa. Então, o paciente fica muito chato, fica muito poliqueixoso, né? E claro, a equipe de saúde aí já, como diz no popular, né, pega ranço daquele paciente. E começa a haver conflitos entre a pessoa internada, hospitalizada e a equipe de saúde, tá? Por quê? Porque a pessoa realmente fica bastante difícil. E claro que aí vem a rejeição da equipe com aquela pessoa, e eles acionam a psicologia hospitalar, né? E nós vamos lá e vamos mostrar para ele que o que ele está sentindo faz parte, né? Que o que ele está sentindo é comum, porque ele está fora do ambiente doméstico dele. Mas nunca a gente vai falar assim, gente, olha, mas você não está vendo que está tudo limpinho? No começo a gente fica tão perdido, quando você começa a ouvir um monte de coisa, aí você fala assim, puxa, mas às vezes a gente até entra na queixa do paciente, né? Mas está tudo tão organizado, né? Não, nunca a gente vai falar isso, né? A gente nunca vai falar para ele que está tudo ok, que as coisas estão funcionando. Não é isso que ele quer ouvir, né? A gente está ali, então, para interpretar aquele momento que está muito difícil, sim, e que ele está reclamando de tudo porque ele está com raiva do que está acontecendo com ele está com muita raiva, né? E só que essa raiva vem no formato de queixa, tá? O que a gente sempre tem que ajudar e colocar aí para o paciente? A condição de esperança, né? E aí é o que a gente chama de aquela famosa condição de lidar com o que é adverso, com o que eu não estou pronto, com o que eu não tenho certeza. Então, a gente vai, sim, trabalhar essa condição dentro dele, de resiliência. Principalmente, como eu falei na aula passada, trazendo antecedentes de problemas que ele já tem enfrentado, de situações. Uma coisa bem interessante de fazer, por exemplo, no momento da raiva é esse. Você perguntar para o paciente, você já teve uma outra situação onde você estava numa condição como essa? Como é que você enfrentou naquela época isso? Bom, o paciente vai falar. A gente abre o canal, né? A gente vai sempre abrir sutilmente ali a possibilidade para que ele traga, para que ele conte o que está acontecendo. E quando ele vai contar como é que ele enfrentou uma outra situação, isso para ele, também ele vai, né, caindo em si, e isso vai diminuindo a condição de negação, de raiva, e daí sim, né, entre enfrentamento e depressão. Depressão, usa-se o termo depressão, né, mas não depressão doença. Aqui a gente está falando de características depressivas, né, a tristeza, o choro, a dificuldade de estar ali naquele momento e todo aquele incômodo emocional, tá? Tem pacientes que pedem para chamar a psicologia só para chorar, tá? E a gente aguenta esse choro, sim, porque naquele momento é o que a pessoa precisa, né? O que também não é fácil a gente dar conta do choro do outro. E isso eu digo desde o consultório até... Como assim, Priscila? Se a pessoa só teve um problema na vida, essa pessoa é abençoada, hein, cara? Aí foi a primeira vez que ela ficou... Aí você deu muito azar. É tipo isso mesmo. Aí o azar foi, olha, a Priscila foi premiada. Não, mas sempre vai haver, tá? Sempre vai haver. Aí você pode puxar, né? Se a pessoa é casada, se a pessoa... Aí você vai entender um pouco a história de vida dela. O emprego, você vai puxar alguma coisa da vida dela, tá? Existem as crises existenciais, aí você vai para o momento de crise, tá? Mas e aí, você nunca, né, teve uma situação e vai puxando na história, vai vir, pode ficar tranquila. Às vezes ela não lembra, isso acontece.
Às vezes o paciente não lembra por conta de medicação, ou porque está muito tempo hospitalizado, perdeu um pouco a noção noite e dia, né? O ciclo circadiano dele aí foi afetado. Então, isso pode acontecer. Porém, você vai daí situando ele. Né? Então, dependendo da idade, você já faz algumas considerações. Você sabe, ó, a pessoa, né, já teve filho. Filho fica mais fácil, porque daí você pode puxar como é que foi a gestação, como é que foi logo que você teve o filho, como é que você se adaptou. Você tem que buscar situações de adaptação para ela. Né? Porque essas situações de adaptação, inclusive, vai mostrar para vocês próprios os recursos dela. Né? Se ela vai dar conta daquilo ou não. Tá? Pri, mas não é possível que você tenha tanto azar assim na vida. Eu espero que não, tá? O que mais, gente? Deixa eu ler mais uma frase aqui. Peraí, deixa eu entrar aqui no nosso artigo. Olha só. Outro item que a gente precisa ver. Outra condição emocional aqui é a ansiedade, tá? Então, ansiedade o tempo todo. Acompanha a pessoa praticamente o tempo todo. Então, olha isso aqui. Nossos planos eram inventar um nenê esse ano. Já tínhamos programado as coisas para ter um nenê. E aí lhe aparecem essas pedras na vesícula. Agora vai ter que adiar um pouquinho, né? O que ela está falando aqui, gente? Qual que vocês acham? Ouvindo isso, o que vem primeiro? O que dispara em vocês? Queria um bebê, vai ter que adiar o bebê. Aí vem a pedra na vesícula, agora vai ter que esperar um pouco. O sonho da maternidade, mecanismo de defesa. Você acha que essa mulher está frustrada? Frustração absoluta, né? Olha só, eu não posso fazer o que eu quero neste momento. Essa doença, ou seja, mesmo que sejam pedras na vesícula e seja uma cirurgia até simples, né? Porque a retirada de pedra na vesícula é simples, simples diante de outros procedimentos, tá? Mas sempre lembrando, o simples não quer dizer que seja simples para aquele sujeito. Né? Para ele, de repente, tirar a pedra da vesícula vai ser a primeira cirurgia da vida dele. Isso acontece, viu, Pri? Isso acontece muito. Primeira internação, a pessoa nunca ficou internada na vida. Aí ela está mais ansiosa, ela está mais frustrada, porque aquilo nunca aconteceu. Por exemplo, ortopedia. Ortopedia é uma clínica que a gente se depara muito com isso. Porque ortopedia são as pessoas que estavam bem, sofreram algum acidente e aí estão ali, quebradas ou com fraturas. E a consequência disso, na ortopedia a gente vê muita culpa. As pessoas se sentem muito culpadas porque elas se acidentaram. Aí vem aqui, ó. Mas se eu não estivesse correndo, se eu tivesse passado o sinal fechado, né? Se. Então, ortopedia é uma coisa bem comum, é a culpa. Bruno, você tá rindo por quê? Você já sofreu isso? Heloísa também? Se tornando bem difícil, mesmo sendo mais simples. Por quê? Porque é a condição de enfrentamento de cada um, né? Então, de repente, quebrar um dedo, por exemplo, pode ser uma coisa muito complicada para alguém, porque esse dedo, né, ela já entende que aquilo, uma pessoa que tem aí características muito histéricas, histriônicas, né? Então, olha só, vai lá para, né? Já imagina que vai perder os outros dedos, enfim, a coisa vai ficando muito violenta. Então, a ortopedia, tá? Voltando aqui na ortopedia, a gente vê isso muito, muito comum, a condição de culpa. Tá ficando claro isso, gente? Falando de tudo isso, tá? Tá bom. Então, nesse caso aqui que eu falei do bebê, tá? A frustração, a perda, eu vou ter que adiar o sonho da maternidade, eu já estava pronta para isso, né? E de repente, essa doença fez com que eu tenha que adiar os meus sonhos. Vou ler essa outra frase. Essa ansiedade começou ontem, quando eu arrumei as minhas sacolinhas. Antes, eu nem estava me lembrando, porque eu estava envolvida com outras coisas. Dava atenção para todo mundo, menos para mim.
Mas quando chegou a hora de preparar o meu corpo, a minha roupinha, sabe? Foi aí que eu caí em mim. Agora é a minha vez. Foi aí que me dei conta da situação. Olha só, quanta coisa numa fala, né? Primeiro, a condição de concretizar. Ela foi lá, arrumou a roupa para ir para o hospital. Então, ela está concretizando esse momento e está concretizando a situação de doente. Eu arrumei as minhas coisas e fui para lá. A ansiedade, que ela está pondo como ansiedade, mas aqui também a gente pode pensar em angústia, né? Um momento que ela está muito angustiada, que ela está indo para esse momento aí de cirurgia. E outra coisa que ela fala, que ela sempre cuidou, mas que ela nunca foi cuidada. O que está implicado aí nessa condição? Eu sempre cuidei, mas ninguém nunca cuidou de mim. Ela própria não cuidou de mim. Gente, uma situação de doença pode deixar muito claro quanto a pessoa não cuidou de si durante a vida. Né? E aí a gente vê em clínicas, por exemplo, na cardiologia, a gente vê isso. A gente vê um pouco em pacientes que tenham obesidade, tá? Que daí passam pela cirurgia bariátrica. Isso também é muito comum, a pessoa fica muito abalada com essas questões da imagem corporal, do quanto ela se descuidou, do quanto ela deixou chegar ali. A bariátrica tem suas implicações ali, bem específicas, tá? Porque você tem toda uma questão voltada para a imagem. Mas a repercussão disso, né, o medo, e muitas vezes nem é medo, você vê até uma situação de pânico de alguém que vai entrar em cirurgia, tá? Mas essa fala aqui dela foi muito interessante, porque ela falou, ó, chegou a hora de preparar o meu corpo para um procedimento. Eu, a partir de agora, não mando mais nele. Quem vai mandar nele é a equipe de saúde, né? Então, eu perdi o controle sobre si. Eu não estou mais mandando nada. Olha só, a perda da autonomia. Eu já não posso mais fazer o que eu quero. E depois dessa cirurgia, eu ainda vou levar um tempo para poder fazer o que eu quero. Para poder ter a minha vida de volta. Que aí também é um outro período de adaptação. No pré-cirúrgico, a gente trabalha muito com o medo. O medo da cirurgia, o medo da anestesia, o medo do que vai acontecer. E no pós-cirúrgico, a gente trabalha muito com a condição de enfrentamento daquele momento. Como é que eu vou dar conta, de repente, de alguém que perde algum... Mesmo coisas... eu estou falando de mais simples, mas é porque eu estou pensando na realidade hospitalar, tá? Mas, por exemplo, quem vai lá e retira uma vesícula, a repercussão de uma pessoa que tira, por exemplo, um seio. Olha só, a pessoa que faz uma mastectomia, retirada de um seio, tem uma repercussão, principalmente no feminino. Não vou ser mais mulher, não vou conseguir me olhar mais no espelho, uma parte minha foi mutilada. A retirada de uma vesícula, a retirada de um órgão interno, eu tenho menos efeitos colaterais, né? Mas faço aqui a ressalva e volto. Tudo depende da condição emocional da pessoa. Pode ter gente que vai tirar a vesícula e vai ficar muito mal emocionalmente, porque vai achar que a vida não vai ser mais normal. Por mais que o médico diga para ela assim, olha, vai passar um tempo, você vai se adaptar, algumas coisas vão te fazer mal no começo. Não é, Aline? No começo você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter diarreia, vai passar mal, né? Nem tudo que você vai poder comer. Entretanto, depois vai haver uma adaptação e a pessoa vai ter uma vida normal. A mastectomia, gente, a repercussão é imensa, imensa. Por quê? Porque mexeu com o feminino. Retirou algo aparente. Para a mulher tem toda uma simbologia da maternidade, né? Toda uma simbologia da sexualidade. Então, vejam só, olha os contextos que a gente, né, vai mexendo. Dentro do hospital está todo mundo lá, né? Desde uma pessoa que fez uma mastectomia até uma pessoa que retirou a vesícula. Então, as clínicas cirúrgicas, você pode pegar qualquer situação, menos grave, médio, grave, mais grave, né? Eu estou colocando nessa condição de gravidade porque claro que a retirada de por exemplo, a perda de uma perna,
puxa vida, você mexeu, a vida da pessoa não vai mais ser a mesma. Isso é fato. Ela vai ter que lidar com aquela nova realidade, que será um período de adaptação e no qual ela não tem a menor ideia se ela vai conseguir. Né? Aí pensem bem nos mecanismos de defesa. A raiva, volta. Começa tudo de novo. Regride, nega, revolta. Aí começa a vir aquela parte aí. A Priscila acho que lembrou do filme da semana passada, né? Como eu era antes de você. Por quê? Porque a perda foi tão intensa, né? A perda foi tão absurda, ele perdeu toda a mobilidade dele. Então, para ele não valia mais a pena viver. A clínica, né, vocês não vão passar, porque né, eu não sei quem vai para essa área, mas quem estiver dentro do hospital, a clínica cirúrgica, dependendo da cirurgia, olha, é bem trabalhosa, é bem sofrida. Porque o paciente sofre muito. E somos nós quem escutamos esse sofrimento, né? O psicólogo ajuda no enfrentamento do medo de uma cirurgia? Sim, Lari. Sim, a gente ajuda o tempo todo, no pré e no pós, tá? A gente acompanha o paciente antes de entrar na cirurgia, a gente faz todo um preparo psicológico dele. Como ajuda? Desse modo que eu estou contando aqui para vocês. Você vai trabalhar com os mecanismos de defesa dele. Né? Você vai começar a fazer com que ele consiga lidar com esse momento de dor, com esse momento de doença, com esse momento de perda total, né? Que ele vai perder de todo lado. Isso, uma adaptação, uma nova realidade. Lari, me explica melhor a tua pergunta aqui. Pode ser que eu não tenha entendido o que você... É isso que você está me perguntando? Como é que o psicólogo vai fazer isso? Antes da cirurgia. Tá, você está perguntando do pré-cirúrgico. É isso, né? Tá, vamos pegar aqui uma situação. Vou pegar uma situação grave, tá? Mastectomia. Mastectomia é uma situação muito grave. Então, a paciente internou, ela sabe para que ela internou. Então, você vai trabalhar, você vai lá, né? Provavelmente todos os dias antes dessa cirurgia. O paciente nunca interna tanto tempo antes. Né? Às vezes interna com 2 dias, com 3 dias. Você vai, primeira coisa você vai avaliar. O primeiro processo do psicólogo hospitalar é você avaliar a condição psíquica dela. Tá? Então você vai ouvir, você vai ver como ela está, você vai entender o quão frágil ela está, e você vai entender que mecanismo de defesa que ela está usando. Ela já está negando? Não, ela já está lá na raiva. Não, ela já está mais adaptada, mas ela está sentindo muito medo. Ela está muito ansiosa, ela está muito angustiada. Essas percepções, o que os serviços hospitalares de psicologia existem? Existe um protocolo, tá, no qual a gente faz essa avaliação. Seria mais ou menos o equivalente a um psicodiagnóstico dentro da clínica, tá? Então, a gente vai seguir esse protocolo, claro que isso depois a gente já não precisa fazer, a gente faz aquilo de olho fechado, entendeu? Você tem algumas questões, a gente vai trabalhar esse protocolo aqui, tá? Mas tem algumas questões ali que você, à medida que vai conversando com o paciente, você vai avaliando. Seu olhar é técnico, seu olhar não é de... Lembre que tem outras pessoas dentro do hospital, os religiosos, as pessoas das pastorais, que vão visitar esses doentes e tem uma escuta completamente diferente da nossa, tá? A nossa é técnica. Então, você vai ouvir esse paciente e você depois vai preencher este protocolo. E a partir deste protocolo, você vai escrever uma prescrição, você vai prescrever no prontuário médico, dizendo como é que está esse estado emocional. Os outros profissionais de saúde vão ter acesso a isso. Quando não entenderem, vão pedir para conversar com você. E naquele momento, quando você avaliou, a partir do momento que você avaliou, você tem que saber o que você tem que fazer. Olha, esse paciente está negando, esse paciente está com medos intensos. Medos do quê? Ele está com medo da cirurgia em si? Ele está com medo da aparência dele no pós? O que ele está com medo? Aí você vai entrar nisso com ele. Né? De que jeito que você vai fazer isso? Conversando, né? Você vai trazendo
por meio da conversa, você vai trazer toda essa dor, você vai fazer com que ele fale disso, com que ele consiga falar disso, porque de repente ele nunca falou disso com ninguém, tá? Principalmente se ele estiver na negação. Por quê? Porque ele está negando ou estiver na revolta, nem ele sabe por que ele está revoltado. Ele não está entendendo o que está acontecendo com ele. Nós é que ajudamos a nomear, a clarificar, a fazer com que ele entenda ali o que está acontecendo. Então, essa preparação pré-cirúrgica, ela é feita por meio disso. Primeira coisa, vou avaliar, vou entender a realidade dele, vou entrar nessa condição de doença dele, o que ele está trazendo para mim como realidade psíquica dele, né? Sempre a realidade dele. E aí, sim, eu vou trabalhar em cima disso, tá? No dia seguinte, você vai voltar lá, e aí você vai continuar, e você vai trazer alguns pontos, e você vai, né? Aí você vai usar do manejo psicológico, tá? Da técnica mesmo, da escuta e das intervenções necessárias para que você ajude essa pessoa a entrar em cirurgia com uma condição emocional melhor, tá? Porque senão ela pode entrar e ser muito mais difícil a recuperação no pós-parto, a lidar de forma muito mais complicada com tudo isso. Então, a gente faz o quê? A gente ameniza dores emocionais o tempo todo. Eu estou falando tudo isso para vocês, vocês podem imaginar como é que nós temos que estar para atendimentos hospitalares? Ficou claro, Clary? Tá, joia. O quanto emocionalmente, aí eu não sei nem que palavra usar aqui com vocês, gente, estou pensando aqui, mas o psicólogo hospitalar, pelo fato dele se deparar o tempo todo com dores, com perdas, com situações, né, graves, emergenciais, né, o quanto essa pessoa, esse profissional tem que estar com suas questões trabalhadas. Porque senão, gente, não dá conta. Não dá conta. Você vai embora. Inclusive, professor, até um diferencial de uma outra fala que nós tivemos, acho que o semestre passado, ano passado, era da duração desse processo. Que uma outra profissional, ela tinha falado que às vezes era muito pontual. Justamente pela... É claro, deve depender muito do hospital, da administração do hospital, da equipe, se é público, se é particular, enfim. Mas que ela falou assim, que às vezes tinha contatos de 15 minutos numa semana, na outra semana é óbito, ou já tinha dado alta, ou já era. Tipo, tem várias, né? Então eu não consigo entender tanto como dar essa continuidade, né? Porque acredito que num hospital aí com 200, 500, 1000 pacientes, vai ter 1, 2, 3 psicólogos. Como é que vai dar conta disso tudo, exato, né? Exato. Ele só é acionado. Ele não é assim, obrigatoriamente para toda cirurgia cardíaca, obrigatoriamente passa por um psicólogo. Para toda bariátrica tem que ter uma preparação com psicólogo. Bariátrica tem, né? Bariátrica tem, mas na clínica, né? É obrigatório. Que é só aquela pré-avaliação, né? Isso, que é uma avaliação e aí um período, né, de psicoterapia. Mas é assim, Daniel, depende muito do hospital. É que eu estou falando aqui de uma realidade que eu vivi. Então, a gente fazia o seguinte, porque quando você é acionado, por exemplo, está lá na equipe, lá no posto de enfermagem, acionar psicólogo hospitalar para tal caso. Na maioria dos hospitais, são os médicos que elegem onde a gente vai. Quais são os pacientes que vão passar por nós, tá? A gravidade desse paciente é você que vai fazer. Olha, esse paciente não está legal, então eu vou vir aqui 4 dias seguidos. Eu vou dar atenção nele. Porque é o que você pode fazer. É isso que você falou. Você tem um hospital inteiro, você tem um monte de gente. O ideal era que todos fossem atendidos. Mas tem uma outra situação que eu ainda não contei, que é muito frustrante. Tem as pessoas que não querem, tá? Que é super frustrante. Que o médico te acionou, você foi lá, o paciente negou o atendimento, não quero falar. E aí? E aí a gente não atende, o cara não quer falar. Você tenta, você volta no dia seguinte, né? Você vai
Mas tem gente que vai dizer, não, muito obrigada, não quero conversar com você. Tem gente que tem medo de psicólogo, tem gente que acha que o psicólogo vai piorar tudo, não é mesmo? O psicólogo vai vir aqui, eu vou chorar, eu não quero chorar. Tá? Então, às vezes, a negação também ela é tão grande que eu não preciso, eu estou muito bem. Para que o psicólogo está aqui? Para que o psicólogo foi acionado? Tá? Então, pegando a fala dessa profissional, claro que tem casos que você vai ficar 15 minutos, 20 minutos, porque você vai ficar no tempo do paciente. Nem sempre você vai atender ali ele 50 minutos, né, conforme uma consulta comum. Você vai atender o tempo que for necessário para que ele, naquele momento, consiga falar, né, algumas coisas. Mas tem hospital que é isso, que você começa atendendo, a pessoa às vezes também no dia seguinte não quer mais, tá? A gente vai lidar com isso, com a rejeição do nosso atendimento. Não é que a gente, né, por mais aí pessoas elaboradas, legais, não quer dizer que quem está lá dentro vai querer a gente, né? Então, tem essa negativa, sim, tem essa condição de rejeição do profissional psicólogo, sim, em qualquer lugar, né? Vocês sabem disso, não é só dentro do hospital, isso ainda é social. Então, é isso mesmo, Daniel, tá? Mas tem muito a ver também com o hospital, se é público, se é particular, se é especializado em algum tipo de... Por exemplo, o Instituto da Criança. Hospitais pediátricos geralmente têm psicólogos e tem mais de um psicólogo. Porque daí entende-se que tem toda uma condição mais fragilizada. Mas é isso, tá? Esse acionar nosso dentro do hospital, ele parte da equipe médica. Geralmente é o médico que pede para acionar. O enfermeiro também faz isso, mas menos do que o médico. O médico prescreve lá e pede para a psicologia. Hoje, felizmente, os médicos estão aí um pouco mais atentos a essa condição, mas eles não tratam disso, eles tratam da doença, tá? O que mais, gente? Mais alguma dúvida aí? Deixa eu pegar aqui o nosso... Fala. Eu tenho uma dúvida. Fala, Pri. Não sei se... nesse caso, um exemplo, quando, por exemplo, uma pessoa entra para fazer, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, e, tipo assim, às vezes a família não está preparada, né? Por exemplo, a pessoa entra, né, vivo, né? E o médico, tipo, morre, daí o médico vai, tipo, avisa a família, aconteceu isso, e na parte do psicólogo com essa parte da família. Como que é esse procedimento? Quando o paciente vai a óbito? Então, é o mais difícil, Fê. Você fez aí a pergunta do mais difícil. Então, tem médicos que chamam a equipe e vai junto. A gente vai junto. Tem médicos que não chamam, dão a notícia e quem aciona a gente é a assistência social, tá? Pede para vir e dar esse atendimento. É um atendimento de escuta e de acolhimento. Nós não temos muito o que fazer nesse momento de uma notícia como essa, né? E principalmente quando o paciente entra para a cirurgia, você espera que ele saia bem, você não espera que ele não saia, né? Então ali você vai lidar com uma situação de extrema dor, né? A perda súbita. O que pode acontecer nesse momento? As pessoas começarem a falar, né? Mas pode ter sido um erro médico, também negarem a situação do óbito, quererem saber detalhes, né? E a gente vai entrar no quê? A gente vai entrar ali na escuta. Você vai ouvir, acolher aquelas pessoas, né? Ficar ali junto durante um tempo, fazer esse acolhimento, e não tem muito o que fazer, tá? Numa situação desse momento de aviso e de notícia, dessa notícia, a gente não faz muita diferença, não, porque a gente não tem muito espaço nesse momento, tá? Depois se até tem, depois às vezes os familiares voltam, né? Daquele momento da notícia não, mas, por exemplo, aí fica, né, o corpo fica lá, demora para vir buscar, depois quando volta,
Às vezes eles pedem para conversar com o psicólogo, e aí a gente vai, escuta, colhe aquela dor, é aquele momento ali que é muito difícil, né, gente? Se existe um momento difícil, é esse na vida de qualquer pessoa. Para alguns é até traumático. Demora-se um tempo fica se lembrando daquela notícia que o médico veio dar, né? Então, mas existe, assim, nessa situação, muito pouco da nossa atuação, tá? Neste momento em específico. É difícil pensar, né? Às vezes num velório a gente não sabe o que falar, não é mesmo? Imagina lá, a diferença é que quando você está nessa situação, você não está vivendo aquela dor, né? Você não está, você profissional não, mas você está entendendo, né? Então você tem que falar isso, né? Que você entende essa dor toda, que ela realmente é grande, que é uma coisa totalmente inesperada, e aí vem as mais diversas manifestações. Gente que chora, gente que se joga no chão, gente que grita, gente que xinga o médico. Aí é um momento de dor e cada um vai expressar a seu modo, né? Mas a gente não tem muita entrada nesse momento, não. Tá? Mas é difícil pensar, né? É difícil pensar nisso. É uma condição ali muito impotente de todo mundo. A nossa impotência frente à morte, a impotência das pessoas que estão ali esperando a pessoa sair viva e não sai, a dor. Então, é muita impotência. Se é um mecanismo ali que está acontecendo, que todo mundo está sentindo, é a condição de impotência. Isso já é muito comum em todos os casos, tá? O paciente inicialmente tem essa impotência pela perda, né? As perdas que ele vai tendo vai deixando ele impotente. O que nós fazemos é retirar um pouco essa impotência e dar o mínimo de potência, digamos assim, né? De auxiliar aí nas questões de vida. Mas às vezes é difícil pensar essa clínica, né? Eu me ouvindo, falando com vocês, eu fico lembrando do hospital, mas é uma clínica difícil. Quem mais, gente? Vou ler mais um pouquinho aqui, tá? Então, vou ver esse outro aqui, é bem interessante, olha só. Comecei a perceber que eu estava nervosa desde quando eu fui fazer o ultrassom vaginal, que mostrou que eu tinha um útero grande, que os miomas estavam grandes. Foi ali que eu comecei a ficar nervosa. O que aconteceu nesse ultrassom? Concretizou a doença, né? Naquele momento, a pessoa ficou ciente e veio a repercussão da concretização daquilo que ela tem. Né? No caso aqui foi um ultrassom, mas já começou o alerta. Né? Daí pode vir, né, concretizou a doença, aí vem a condição de negação, a condição de revolta e esses mecanismos de defesa que a gente está aqui discutindo o tempo todo. Espera aí que tem mais aqui, ó. Depois disso, desde que ficou sabendo que teria que fazer a cirurgia, a minha alimentação já diminuiu. E de noite, o sono também não vem. Ah, caiu. Mas ele vai conseguir voltar, Lucas? Será? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Olha só, gente, essa última fala aqui que eu acabei de ler, então, lá nesse protocolo que eu estou dizendo para vocês de avaliação, tem lá manifestações psíquicas, manifestações físicas, tá? A gente faz o exame psíquico. Nesse exame psíquico, a gente vai entender o quê? Como é que está a alimentação, como é que está o sono, como estão as emoções, o que ele está demonstrando. Ele está mostrando que ele está mais tenso na hora que ele está falando? Você sente que ele se emociona na hora que ele está falando? Então, na hora desse exame psíquico, que a gente avalia lá no leito, a ansiedade e essas mudanças de rotina são muito comuns. Por quê? Porque vem a ansiedade está, lógico, dentro da ansiedade está o medo, né? A gente já sabe que é o medo que está ali presente e a pessoa já começou a modificar toda a rotina dela. Então, já não dorme direito porque está preocupada, já não come direito porque está preocupada. Né? Então, a ansiedade vai tomando conta
muito conta, né, do sujeito, antes e depois. Depois também essa ansiedade a gente vê bem comum nos pacientes, tá? Desde que eu fiquei sabendo da cirurgia, eu nem consigo conversar direito com as pessoas, nem com a minha mãe, nem com a minha filha. Olha só. Por que será, né? Eu não consigo conversar direito. O que ele está sentindo, né? Primeiro, a impotência ele está sentindo. Eu não consigo falar com as pessoas que são próximas a mim do que eu estou sentindo, porque para mim está muito difícil entender o que eu estou sentindo. Então, entendem que, assim como a gente é indesejado e rejeitado, a gente também é muito querido por alguns, porque é só com a gente que ele vai falar dessas coisas. Porque como ele está negando a doença, e essa família vem, e ele faz de conta que está tudo bem para essa família, como é que ele vai dizer para eles que não está tudo bem? Que ele está se sentindo mal, que ele está com medo? Fala, Daniel. Nesse caso em específico, pode ser também um mecanismo de isolamento, né? Ele não está querendo falar. Fuga. É. Ele quer sentir a dor sozinho e deixa a família lá quieta. Né? Exatamente. E ele nem percebe que não está querendo. Ou às vezes percebe, Daniel, mas se coloca nessa condição consciente. Eu não quero. Eu não quero porque eu vou mostrar fragilidade. Né? Aí também a gente tem outros contextos, tá? Às vezes isso acontece muito mais na clínica masculina. Eu não quero falar disso, não estou acostumado a falar disso, então eu não vou me expor, porque é uma exposição falar dos seus sintomas, né? Então ele evita falar. Gente, uma outra coisa que acontece é que o Daniel falou do isolamento, de fuga, é dormir em excesso, tá? Você vai lá ver o paciente está dormindo, você volta lá, o paciente está dormindo, o paciente está sempre dormindo. O sono é um mecanismo de defesa, né? É uma fuga aí da realidade também. Quero dormir para passar logo, para acabar logo e para voltar para casa logo. Tá? Então, o excesso do sono, né, da sonolência aí, também pode ser totalmente psíquica. E não tem nada a ver com medicação, não tem nada a ver com reação adversa, nada. É um mecanismo de defesa do próprio sujeito que naquele momento foi acionado para lidar com aquilo. Eu quero dormir. Isso não é diferente na clínica, tá? Não tem, é muito parecido. Olha uma outra fala. Eu tenho vontade de sair, de fugir, de sair correndo, de fugir, de não encarar. Mas aí a gente pensa melhor e eu sei que eu preciso fazer a cirurgia. Lucas, você falou da oscilação. Então, eu tenho que encarar. Mas os nervos ficam à flor da pele. A coisa mais forte nesse momento é a vontade de chorar e fugir. Então, aqui, mecanismo de fuga. Aqui a gente vê, então, um pouco da depressão, né? A pessoa está triste, ela não quer enfrentar isso porque está muito difícil para ela. Então, vejam só, não é raro esse discurso aqui, tá? Pelo contrário. Vamos voltar para nós. Muitos de nós, às vezes, está passando por uma situação difícil, você pensa, puxa vida, eu queria acordar e achar que está tudo bem. Uma situação de luto, isso é muito comum, eu queria acordar e a pessoa estar aqui novamente. Então, o sono, a fuga, o desejo de fuga é para não enfrentar. Né? E às vezes a pessoa não se sente nem capaz de enfrentar aquilo. Está tão impotente, está tão fragilizada que não se sente capaz de fazer absolutamente nada. Olha uma outra fala. Eu acho que pode acontecer alguma coisa, né? Vou estar dormindo e não vou poder reagir. Pode complicar alguma coisa, não sei. E se eu tiver uma alergia à anestesia? E se me der um troço lá dentro? Também tenho muito medo de acordar no meio da cirurgia e sentir ele me cortando. Isso é um medo muito comum. E se eu acordar no meio da cirurgia e eu ver tudo que está acontecendo comigo? Isso é quase zero essa possibilidade, né? Quase zero. Mas para o paciente não. Por quê? Porque é um medo. E se eu ver o que está acontecendo comigo? Né? E se eu acordar lá e sentir mais dor do que eu imagino? Então, aqui também está claro, né? Que mecanismos que essa pessoa está utilizando? O medo. Está com muito medo. A perda da autonomia, a perda do controle, né? E se complicar alguma coisa lá? Olha só. E se eu tiver uma alergia à anestesia? Então, ele está com muito medo de morrer. Ele está com medo de morrer. Né?
Então, vocês estão percebendo que são discursos muito simples, mas que vão trazendo para nós toda a condição psicológica daquele sujeito. Lucas, você falou sobre o processo de frustração do psicólogo quando é rejeitado. Tem um gênero, na minha prática, uma faixa etária mais comum nessa rejeição, o homem, tá? O homem rejeita mais. A clínica masculina, digamos assim, urologia, nefrologia, rejeita mais. O psicólogo rejeita. Isso é social, né? É social. As crianças não nos rejeitam. A clínica do feminino também muito difícil, mas a do masculino, sim. Pessoas, às vezes, idosas, Lucas, tá? Homens idosos, com muita dificuldade de falar. Então, mas você já imaginava, né? É bem social. É mais difícil ainda. Gente, muitas coisas. Estamos aqui finalizando a aula. Ok? Querem fazer perguntas? Ficou claro alguns dos mecanismos de defesa mais utilizados? Né? Essa órbita aí, né? O quanto o paciente fica orbitando em torno da doença dele, o que ele vai utilizando para se apropriar disso, o que nós, como psicólogos, quais serão as nossas intervenções, nossas falas. Nós veremos as diversas clínicas, tá? Nós vamos ver cada uma delas, mas hoje é um geral, né, para a gente entender o processo de adoecimento. Então, todo mundo que adoecer vai acontecer isso que a gente está falando aqui, tá? O processo do adoecer tem todos esses mecanismos de defesa acionados. Medo, insegurança, perda do controle, perda da autonomia, frustração, fuga, e assim por diante. Então, isso vocês vão encontrar com muita frequência nessa clínica, muita frequência. E parte do processo de adoecer, e lembrando, né, que eu acho que uma das coisas mais importantes da gente lembrar aqui é a subjetividade. Nós vamos tocar a subjetividade, então ela é muito particular, cada um o seu modo. Tem pessoas que fazem ali, claro, uma situação simples, um momento o famoso piti. Dentro do hospital, existem algumas situações que elas são muito mal vistas, digamos assim, pelos profissionais da saúde, né? Eles entendem como piti, eles entendem como mimo. O paciente é muito mimado. E isso repercute na forma como eles atendem essa pessoa, tá? Isso também existe. Aí a equipe vem reclamar para o psicólogo que o fulano, né, que aquele paciente tal não está aderindo ao tratamento, tudo ele intensifica. E às vezes a gente é acionado para atender esse tipo de coisa, tá? E a gente entende que não é, que o piti ele vem disfarçado, né, gente? Ele vem disfarçado com outras coisas aí que fazem com que ele aconteça. Mas no fundo não é um piti. Provavelmente pode ser uma situação intensa de medo, por exemplo. Tá? Arrogância, tá? Os tais aí privados, a gente vê, às vezes, em pacientes com uma situação econômica, né, muito elevada, essa dificuldade também do nosso atendimento, tá? Por quê? Porque não quer falar, porque não quer se expor. Isso era comum dentro do Einstein, tá? A gente tinha colegas, né, e daí nos encontros da psicologia hospitalar, era comum ouvir esse tipo de coisa. Certo, gente? Intensa essas aulas, hein? Vocês estão com umas caras, hein? Priscila, tudo bem aí? Você tá bem aí? Você tá... Oi. Nossa, eu comecei a refletir algumas coisas aqui, meu Deus. Foi longe.